Fala, time! Mais uma análise então sobre o índice. Hoje alguns padrões bem interessantes de price action para quem gosta, tá? Fibonacci também, rompimento, falha, tudo teve até agora no índice. Iniciando o dia aqui então a gente teve uma pernadinha de alta, tá? Um bom movimento aqui de alta. Destaques aqui para essa pernada de alta, a gente poderia usar esse próprio candle aqui e esse anterior como um pivô para trás para poder projetar para frente. Então o que a gente faria? Faria isso aqui, ó. Projetaria este pivô para cima. Então veja só, a gente teria alvos, por exemplo, assim. Aqui, nesse topinho, teríamos o outro, ó, aqui, onde teve uma consolidação, tá? O próximo já não daria, né? Já não bateria, certo? Então terminaria por ali. Teria que buscar entradas, poderia ser rompimento, tal. E veja só, né, como um candle sozinho, ó, essa estrela cadente aqui, ela não teve força alguma e também não teve um volume bom para fazer o mercado virar naquele instante. Ele continuou subindo, tá? Isso bem no comecinho do dia, até mais ou menos 9h50 da manhã. Deu uma consolidada aqui em cima. Veja aqui então que ele tentou armar aqui um pivô de baixa, ó, fez um topinho até menor do que o anterior, fez um fundo. Depois ele veio, confirmou esse novo fundo. Opa! Então se ele confirmou esse novo fundo, tá? Ele poderia ter sido um pivô de baixa aqui, certo? Poderia ter sido um pivô de baixa aqui. Assim. Aqui tá me atrapalhando. Poderia ser um pivô de baixa assim. Então logo a gente faria o que? Uma projeção de Fibonacci. Tá? Porém, galera, veja só o que ele fez, né? Ele veio, cruzou, jogou a operação para dentro, né? Em tese, se ficasse aqui posicionado num rompimento de pivô, teria te botado nessa operação e teria te estopado lá em cima, porque o stop era aqui. Então veja como ele voltou lá para estopar, tá? Um dos pontos, claro, que poderia fazer com que tu desistisse desse pivô aqui de baixa é justamente esse volume de alta aqui, ó, tá? Prestando muita atenção, eu diria que até daria para não levar esse prejuízo, tá certo? Mas na hora lá de fazer, geralmente a gente vai acabar cometendo um erro desses, tá? A gente vai acabar esperando esse candle aqui vir depois e aí a cagada já está feita. Não tem o que fazer, tá? Depois, então, galera, deu para perceber o quê? Que na realidade este movimento aqui até aqui, este era o verdadeiro pivô de baixa e não o anterior, tá? Então, se tivesse feito as duas entradas de rompimento de pivô, uma teria te dado um prejuízo, até que grande, mas o segundo teria dado um lucro muito grande e a gente vai ver agora. Veja só. Então a gente tinha esse pivô de baixa aqui, ó. Deixa eu ver se eu encaixei. Deu. A gente tem um outro padrão de price action bem importante aqui também nesse local. Qual padrão é esse? A gente tem um topo duplo, veja só, essa região aqui. Isso aqui é um topo duplo, bateu uma vez, voltou, bateu novamente, até deixou ali uma estrela cadente, né? E veja que essa estrela cadente aqui sim teve muito mais importância do que essa aqui. Muito mais importância do que aquela ali, tá? E olha que essa aqui até poderia fazer uma reversão, mas depois ele continuou. Poderia ser uma consolidação, onde ele deixou toda aquela sombra, tá? Mas aqui não, ele fez então o topo duplo, depois continuou caindo, tal. E aí, galera, o que formou aqui, ó? Antes de romper o pivô, ele acabou formando uma bandeira. Já deixei pronto aqui a bandeirinha. Ele formou esta bandeirinha aqui, tá? Esta bandeirinha aqui. Então a gente poderia, por exemplo, fazer uma entrada aqui, tá? Deixa eu posicionar, poderia fazer uma entrada de venda, né, aqui. Vou fazer diferente, vou pegar a vermelha, fica mais... Poderia pegar aqui e o stopzinho seria onde? Aqui em cima, certo? E a gente poderia pegar também e antecipar, botar mais acima, tá? Deixa eu duplicar isso aqui. Poderia pegar mais ou menos quando rompesse ali também, ó.
E dá para ver que teve até um pullbackzinho ali também. Ó, fez um pullbackzinho e depois continuou caindo. Tá? Então, stop seria lá em cima, entradas aqui. Vamos projetar essa Fibonacci aí. Ó, início. Primeiro alvo, um pouquinho abaixo daquela resistência ali que já está marcada no gráfico. Ó. Fez os toques aqui. A gente poderia sair nessa região aqui também se quisesse fazer uma operação mais curta. Tá? Depois o movimento até deu uma engrenada para cima de volta, bateu lá na Fibo mais uma vez e depois ele engrenou. Então, se a gente continuasse projetando alvos, veja só, a gente teve um outro alvo aqui, nessa região, e a gente teve o alvo final, 161 de Fibonacci, olha lá, ó, bem nessa região aqui, tá? Bem nessa região aqui. Deixa eu posicionar aqui. Bem nessa região aqui. Então, quer dizer, acabou indo no alvo final de Fibonacci. Deu uma enrolada aqui, poderia ter te tirado da operação, mas lembrando que teu stop inicial era ali. E aí ia depender muito do que tu estivesse fazendo no gráfico, né? Se tu mantivesse esse stop na região original, onde seria o stop técnico, tu não teria sido estopado até lá embaixo, tá? Não teria sido estopado até lá embaixo. Esse movimento aqui contrário não poderia te assustar, porque na verdade ele também foi um pullback. Tu poderia fazer uma outra entrada, ó. Poderia fazer uma outra entrada aqui. Olha, ele testou essa região, ele testou esse fundo aqui. Testou esse fundo, depois ele continuou. Então, tu poderia fazer uma entrada com dois contratos com preço médio nessa região intermediária, ó, bem aqui. 625 mais ou menos. Tá? Vamos medir então esses locais que eu marquei. Ó. Pô, primeira entrada. Stopzinho, 400 pontos. Tá? R$80 com o contrato. Primeiro alvo era mais ou menos nessa região aqui. Tá? 605, já dava 1,3 mais ou menos para 1 de gain. E se levasse até o alvo final, aí veja que depois ele andou forte, teria um alvo, poderia sair na resistência aqui também, ó, 1.650 pontos. Então veja, ó, aquele stop que eu tinha falado lá no começo, que tinha dado, na verdade, ó, ele era daqui até aqui na realidade, 765 pontos, pô, teria sido pago, né, justamente nessa operação aqui, ó. Olha lá. Teria sobrado 1.000 pontos, pelo menos, tá? Então, também poderia ter feito essa segunda operação do mesmo estilo da primeira. E daria um lucro muito maior do que o anterior. Muito maior do que o anterior. Perfeito? Dá pra gente olhar aqui no 1 minuto também, para ver se a gente acha alguma outra entrada. Vamos reduzir aqui. Ó, no 1 minuto a gente teria uma entrada aqui. Ficaria quase que entre as duas, ó. Uma entradinha bem aqui. Então, se a entrada fosse aqui, daria um pouco mais de 400 pontos, 560. Mas ainda assim o alvo era bom, ó. Tá? 3 para 1. Beleza? Então, basicamente essas eram as análises para o dia. Espero que tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, certo? Deixem um like, se inscrevam e, muito obrigado. Valeu!